Salve, salve, eminentes irmãos e audiência querida, mais uma vez aqui no Podclave, só que de casa nova. Nós estamos aqui no Templo da Casa do Rito Brasileiro, o Templo César Roberto Dorabi, então seja muito bem-vindo a essa casa. E hoje vai ser uma maravilha, mas antes, vamos lembrar o seguinte, aqui no rodapé, Misael, coloca aqui as nossas redes sociais, acesse, curta, comente. Olha, o último agora das meninas da Filha de Jó com Estrela do Oriente foi um sucesso, vários comentários, dicas, é isso aí. Obrigado pela audiência, ok? E não esquecendo o nosso propósito aqui. Nós viemos aqui no Podclave, podcast do Rito Brasileiro, para falar sobre maçonaria, para falar sobre rito brasileiro, desmistificar essa cultura, essa associação, essa instituição, muito mais que uma organização, é a aplicabilidade de virtude em prática. E hoje, então, para esse assunto, nós estamos com dois especialistas que são irmãos de grande quilate que vão falar sobre o impacto do rito brasileiro no mundo profano. Estou falando do nosso irmão Alan Álvares Raposo, da loja Academia Maçônica de Estudos 4008 do GOB RJ e também do nosso Kadosh Mário Berg 172, grau 19. Como também a presença aqui do nosso irmão Rafael Pickenheisen, que é venerável mestre da loja Semeadores do Rito Brasileiro, grau 33 e assessor do soberano Grande Primaz. Alan, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, Flávio. Eu queria agradecer a oportunidade de estar partilhando aqui com vocês, trazendo um pouquinho da nossa experiência, não só na maçonaria, mas como também no mundo profano, poder concatenar as ideias, discutir, debater e aprender com vocês aí, e também parceria com o nosso irmão Ralph também, que eu tenho muita estima. Muito obrigado aí pela oportunidade. O prazer é nosso, obrigado por você ter vindo. Vocês estão vendo aí, às vezes a gente vai chamar de Ralph, Rafael, mas para os íntimos é Ralph, eu apresentei como Rafael, mas é Ralph. E aí, Ralph, como é que você está? Tudo bem, Cláudio? Maravilha, muito grato de estar aqui com vocês também, muito gratificante, afinal de contas, a gente acompanha a trajetória do rito brasileiro há algum tempo, né? E todos demolês aqui, verdade, afinal de contas, então é muito feliz por vários aspectos estar aqui. Mas hoje, principalmente, como você disse lá no início, poder desmistificar um pouco sobre essas questões do rito brasileiro, né? Vindo para cá, justamente estava lendo o livro do nosso irmão Simões. Sim. E justamente ele fala muito sobre essas questões da aplicabilidade do rito brasileiro, né, nessa construção da maçonaria social. Então eu acho que é fundamental esse trabalho que vocês têm feito aí no Podclave. E espero que possamos colher dentro em breve logo os frutos. Já estamos colhendo, na verdade, mas que possamos colher mais e mais frutos. As sementes são de demolês, né? Já está plantando essa coisa, demolês. Mas olha, Alan, eu queria saber de você o seguinte, já que a gente vem da mesma escola, todos nós aqui demolês, né? A gente já vem trabalhando as virtudes desde a nossa adolescência, fase inicial adulta, e o impacto na sociedade a gente já vê do colega, do amiguinho, no colégio, da professora, todo mundo fala, por que você fala assim, isso é diferente e tal. Eu queria saber desse impacto inicial, né? Da nossa postura, do nosso posicionamento, desde demolês e até quando a gente se inicia a maçonaria, principalmente na aplicabilidade do rito brasileiro. Exatamente, vamos lá. A Demolei, né, uma entidade paramaçônica voltada aos jovens de 11 a 21 anos, né, ela tende, formada e estabelecida dentro das 7 virtudes cardeais, né, ela tende a buscar trazer àquele jovem, né, uma formação respeitosa, uma formação de postura dentro da própria sociedade, uma formação de respeito para com os irmãos, para aqueles irmãos que estão dentro da fraternidade, né? Trazer as questões da vida dos cardeais, amor filial, reverência pelos consagrados, cortesia, companheirismo, fidelidade, coerência, patriotismo, que dentro desses parâmetros, né, trazem virtudes essenciais para que o jovem possa se desenvolver dentro da sociedade. Né? A partir desse momento, né, o jovem, a gente consegue formar o jovem para ser uma pessoa melhor já naqueles primeiros anos dentro da sua adolescência. Né? A gente estava até discutindo hoje, antes de entrar aqui no nosso bate-papo, né? A juventude hoje é outra daquela que éramos, né, na nossa época. Pelo menos na minha época, já na sua época, então já era a sociedade ela vai bem progredindo, né? Ela evolui, mas também existem outros temas e outros desafios que não são aqueles que nós encontramos, né? E por isso a gente tem que se atualizar, por isso que a gente tem que buscar mais informações, por isso que a gente tem que buscar trazer alternativas para esses desafios. Né? Hoje a Demolei, eu
estou um pouco afastado, mas um afastado ainda observando o trabalho que vem sendo desenvolvido, ela tem outros desafios que não aqueles que encontrava-os, né, naquele momento. Então, é uma ordem essencial, uma ordem importante para dentro da formação do indivíduo. Já na maçonaria, o demolê que entra na maçonaria, ele já entra um pouco mais preparado, acredito, verdade, né? Ele já está acostumado com o ambiente maçônico, já está acostumado com, como é que eu posso dizer, o modus operandi, né, da ordem, né? Então vamos lá, ele não se impacta tanto quanto um irmão profano que ainda não tenha tido contato com as instituições, né? E assim, o bem engraçado, mas o interessante, né, do rito brasileiro, da aplicabilidade do rito brasileiro, porque os princípios da ordem de Demolay, né, patriotismo, por exemplo, ele casa essencialmente com o que o rito brasileiro ele vem trazendo, né? Essa questão da cultura brasileira, essa questão, a questão também da aplicabilidade entre a liturgia e a execução, né? Não só debater, mas aplicar, né? Então o Demolay ele traz essa cultura de estar aplicando no dia a dia essa cultura que ele aprende. E aí, Ralph, também queria saber de você, dentro dessa transição do jovem para se tornar um maçom adulto, se torna mais fácil esse caminho? Eu estou falando isso para vocês porque a gente já vem falando de famílias maçônicas aqui, instituições paramaçônicas, para vocês entenderem e convidarem os seus filhos, sobrinhos para participarem dessas instituições. Porque temos aqui 3 demolês que estão falando sobre o futuro do nosso país, o futuro da maçonaria. E aí, Ralph, queria saber de você também. Sobre essa questão de 3 demolês, a gente, essencialmente, nós somos de 3 épocas distintas dentro da ordem demolês. E o curioso é que, mesmo assim, a gente tem o idioma em comum. Diferente de outras instituições, quando você, por exemplo, você fala de universidade, de clubes e assim, você vê pessoas veteranos e calouros ali juntos dentro dessas instituições, você sente uma discrepância, você sente uma distância. Sim. Porque justamente eles acompanham os ideais, nem sempre ideais positivos, de toda a sociedade. Agora, na ordem de Demolay, não, que é mais curioso, porque assim como você também conviveu com demolês mais velhos, outros demolês mais jovens, que Jurássico, hein? Pois é. E Cissa, leva no Saço continua. E isso é muito curioso, porque o demolê é garoto, conversando juntos. Em ambiente como o ruim, a gente repobre o tempo de adolescente, que nem convivemos junto, mas é como se fosse. Então, é muito curioso ele ter dito sobre essa questão do preparo, que o demolê, quando ele chega na maçonaria, já sempre mais preparado. Eu lembro tio Zé Maria, saudoso Zé Maria, tio Zoco, né? Como a gente dizia, ele me disse uma coisa uma vez, antes de iniciar, na hora eu olhei, ele disse: a maçonaria não é reformatória. É verdade. Ela não vai melhorar ninguém que não queira melhorar. E ela não vai melhorar, na verdade. Ela vai otimizar, potencializar tudo aquilo que você tem. Então, se a pessoa está chegando aqui achando que do ruim vai ficar bom, não é. Ele tem que querer, a pessoa tem que buscar isso sozinho. Não tem uma fórmula mágica. E aquilo me marcou. Porque várias pessoas passavam por nós, pessoas que continuaram na trajetória maçônica, pessoas que não continuaram, mas não por desafinidade, mas sim, só não quiseram continuar, e pessoas que não duraram muito tempo e foram embora. Então, todo tipo de demolê passou pela gente. E é muito verdade essa questão de como a gente fica diferente, visto diferente, como as pessoas olham diferente. Eu fazia escola técnica aqui no Rio de Janeiro, na época de Demolay. Então, eu lembro que virei presidente de Grêmio Estudantil na mesma época que iniciei. Porque você é uma ligatância natural. Porque você começa a querer realmente fazer alguma coisa prática, você começa a realmente querer fazer diferença de uma forma mais prática, aplicar tudo aquilo que você está aprendendo ali sobre as virtudes cardeais e assim e tal. E aí, nessa época, eu lembro uma coisa que marcou, foi que a partir daquele ano, a execução do hino nacional na escola começou a ser uma coisa mais séria. E eu comecei a cobrar aquilo, porque a gente tinha aquela seriedade toda das nossas sessões para execução do hino nacional, respeito aos símbolos nacionais e tal. E lá não era assim. Tocar o hino nacional, quem estava almoçando estava, quem nos dava. E a partir daquele momento a coisa começou a tomar um vulto diferente. É um pertencimento, né? E aí dali eu falei assim, poxa, eu estou fazendo diferença aqui. Então, deixa eu ver aqui uma outra coisa. Eu comecei a me envolver com a Associação Municipal dos Estudantes e comecei a me envolver de uma forma maior com política estudantil,
Sim, um movimento estudantil e tinha muito orgulho, sempre tive muito orgulho de dizer, né, sou Demolei, faço parte da Demolei e fiz parte de 2 capítulos, né, iniciei um, depois me transferi com outro, que é Frank Chamberlain e Luz do Universo, que tenho muito apreço pelo... Se fosse do Guido Verniz seria muito melhor. Então, no final das contas, todos estão ligados, né? É verdade. Mas só sem te cortar, já te cortando, né, usando a célebre frase do Jô, é que, na verdade, e fiz essa ponte, essa ligação, né, desse bate-papo para a gente trazer para o rito brasileiro. Eu queria até puxar para o Alan exatamente falando sobre isso. O quanto o rito brasileiro ele se assemelha nesse vínculo e pertencimento que nós temos. Eu acho que nós começamos a nos aproximar mais por conta da praticidade. Seria isso? Sim, sim. Assim, voltando um pouco, porque a gente tem que acaba sendo voltando um pouco em relação a Demolei, né? E o Ralph citou alguns pontos importantes. Aí você tá a preparação do jovem e a execução do jovem na sociedade. Sim. Ele citou aqui a participação dele no movimento estudantil, tinha uma coisa muito similar também, né? Eu sou formado pelo Pedro II, Colégio Federal, né? Também fiz parte de 2 gestões no movimento estudantil do Colégio Pedro II, na minha época. Na minha época, a gente estava discutindo um assunto de grande relevância da sociedade, que havia o risco, né, do passe livre estudantil ser extinto. Né? E eu atuei bastante juntamente com os meus colegas, meus pares na época do governo estudantil, e eu estava exatamente na minha vida ativa Demolei. Eu lembro, né, eu tinha 15, 16 anos, eu fui mestre conselheiro do meu capítulo com 15 anos de idade, né, normalmente, até mais novo lá na época. Normalmente o pessoal chegava a certa idade, 18 anos e tudo mais. Então a Demolei ela já te prepara para a execução, né? E fazendo agora, casando um pouco com o rito brasileiro, e uma das palavras que o Raldo trouxe, do saudoso de José Maria, que também tive o prazer de conhecer, é realmente isso. Tanto a Demolei quanto a maçonaria não é reformatória. Ela não está aqui para substituir a educação que você tem. Ela está aqui para chamar o feito à ordem, trazendo um pouco para o juridiquês, sim. Ela está aqui para trazer a reflexão, né? Ela está aqui para falar com você dos graus sobre o mestre da discussão, sobre a tolerância, sobre a temperança, sobre o desafio da perseverança, né? A resiliência, né? Então ela tenta te preparar, né, para que você possa ser melhor dentro da sociedade, para que você possa trazer aqueles ensinamentos, né, e poder trazer luz à sociedade. Né, você conseguir pegar aquele pensamento, conseguir pegar aquilo que você aprendeu e executar, né? E isso a gente aprende desde jovem, mano. E é uma gasolina, né, que te motiva e te faz continuar. Sim. E quando eu digo chamar o feito à ordem, trazer luz aquilo que está dentro da escuridão da gente também. Porque nós somos luz e trevas, né? A gente está sempre nessa guerra interior. Sim. Né? É muito fácil de falar sobre a questão o princípio moral, o princípio ético, uma ação tem que ser ética, uma ação tem que ser, tem que estar sempre tratando dentro dos limites da moralidade. Mas a todo momento a gente está sendo testado dentro da sociedade. A todo momento, seja sendo visto ou não, seja aquele irmão que tem posições sociais, tem posições políticas, ou tem... Em qualquer setor da sociedade a gente está sendo testado. Até dentro do nosso seio familiar, no momento da educação dos nossos filhos, no momento do trato com as nossas esposas, a gente está sendo testado, né? Então, eu acho que a maçonaria, e principalmente os graus filosóficos, o rito brasileiro, ele te traz ele te traz a realidade, né? Quando deixa de trabalhar com lendas e pensamentos distantes da realidade para aplicabilidade. E Flávio, você falou uma coisa muito importante. Quando a minha loja, ela é original do Rito Escoceiro Antiga Aceita. Eu sou filho do Rito Escoceiro Antiga Aceita. Eu também sou filho do Rito Escoceiro, mas a pastor brasileiro muito satisfeito. Exatamente. E assim, o rito brasileiro me encantou, né, a partir desse casamento, né? O rito brasileiro ele não abandona a liturgia ritualística, né, a respeito das lendas, mas também ele não se funda só nas lendas. Verdade. Né? Ele tenta casar com elementos da filosofia, né, e princípios importantes para que a gente possa conduzir a nossa vida de uma forma melhor. É a analogia prática, né? Exato. Você faz a comparação, vê o que pode ser aplicado. É isso, porque quando a gente fica muito na lenda, a gente fica muito na utopia, a gente fica muito no mundo, na caverna de Platão. Certo? A sombra isso, né?
trabalhando no semeador recentemente, teve um irmão que falou sobre o Caverna de Platão, e inclusive a minha loja, né, a minha loja, depois eu explico um pouco como é que funciona a metodologia de estudo da minha loja simbólica, vamos falar de que eu acho interessante. A minha loja vai falar sobre a Caverna de Platão e como a gente pode executar isso a respeito dentro da sociedade. Aproveitando seu gancho, você que está assistindo é maçom, quer saber um pouquinho mais sobre maçonaria, o semeador. Ô, Misael, coloca aqui também, por gentileza. Se você quiser, você pode baixar o aplicativo, você pode ter o PDF, é uma revista digital com assuntos interessantíssimos sobre maçonaria e rito brasileiro. Alf, agora fala pra gente aqui, essa relação que nós estamos falando de construtivismo do jovem a esse maçom do rito brasileiro, ele se dá de que forma na sociedade? Como é que a gente começa a reconhecer um cara do rito brasileiro que é diferente de qualquer outro rito? Olha, eu nasci no rito brasileiro, né? A gente vem do Novo Demolei, que tem essa pegada de York, aquela coisa toda de Marcelo, daquela meio. Não é quadrado no sentido pejorativo da coisa, sim, mas é porque literalmente as linhas são muito retas ali. E talvez criam uma restrição. Exato. Não ir o pensamento. E aí isso ajuda muito, porque a gente acaba se habituando a uma certa doutrina, a uma ritualística mais fechada, mais ortodoxa, exato. Então isso ajuda muito no nosso posicionamento. A gente sabe o nosso lugar no mundo, porque a gente sabe a hora que tem que falar, a hora que tem que ceder um pouco, ceder menos e tal. Então quando a gente chega na maçonaria, a gente sabe já de bagagem antiga, porque sabe aquela mala velha, surrada, mas que você gosta de usar para tudo lá. Então a gente já aplica ela e nossa postura já é diferente. Tanto é que vários irmãos que iniciam com a gente, então a primeira coisa que eles perguntam é: tá todo mundo na sua família é maçom? Então, sabe, não, que eu sou demolei, então é a hora de demolir, me traz essa bagagem. Então, tirando por nós, né, vendo, buscando outros iguais a nós, é muito interessante porque você acha, assim como o demolei, você vê aquele cara engalhado, aquele cara que tá preocupado em fazer diferença, aquele cara que tá... Esses dias eu vi uma coisa muito curiosa, que é uma pessoa estava brigando pelo direito de doar sangue na Holanda, parece. Acho que o brasileiro não pode doar sangue na Holanda, por questões próprias de doenças inerentes ao Brasil e afins. E aí um comentário da rede social do cara diz assim: mas você está preocupada em ajudar, não quer ser ajudado, deixava pra lá. Aí um comentário que eu fiz foi assim: com certeza isso aqui não era demolei. Tem uma variedade. Exato. Porque você tem uma fila de 2.000 pessoas esperando doação de órgãos e sangue. Porque a preocupação não é pontual, é macro. Exato. Então esse aqui por quê? Porque ele tá preocupado na pirraça e na coisa em aparecer. E geralmente não, a gente costuma muito, e tem um lema, eu fui rotariano também, tem um lema dentro do Rotary que é dar de si antes de pensar em si. Sim. Eu lembro que fui rotariano depois de já ter iniciado a Ordem Demolei, até porque no Norte Judaico eu não molei, mas eu imaginava que isso casava muito com a Ordem Demolei, porque literalmente quantas vezes a gente não se envolvia em causas com a Ordem Demolei e tal, que diretamente a gente não ia colher nada, nem parente nosso, ninguém ligado a nós, mas era tão gratificante, porque a pessoa, você vê a diferença que isso faz na vida do outro, você vê a diferença que tu faz na vida da pessoa, e isso eu também vejo esse envolvimento todo, eu vejo no maçom do rito brasileiro, de uma maneira bem geral, diferente dos outros ritos. Eu faço graus filosóficos em outros ritos, e para quem gosta de história, eu sou fascinado, e é muito bacana porque assim, né, você vê por um prisma histórico determinada coisa, e aí a partir dali você tem que destilar a simbologia daquilo que você está vendo. Muito bem alinhado, né? Foi muito bem construído, né, a metodologia. Exato. E depois que você destila, você vai lá e usa aquilo que você destilou para aplicar. O rito brasileiro entende, né, e o Paulo Palmeiras foi muito brilhante nessa compreensão, entende que o universo ele é mutável e está todo tempo mudando, todo tempo evoluindo. E a maçonaria, ela também deve evoluir se ela não quiser ficar estagnada, porque está estagnado não cresce. Então eu vou te perguntar, Alan,
Que é a maçonaria do rito brasileiro, se não a evolução da própria maçonaria? É a preocupação com o social, né, Flávio? Assim, maçonaria social. Exatamente. Eu acho que o rito brasileiro é isso. É a preocupação com o social, é a preocupação com o humanismo, e a preocupação de formar o maçom. Porque, veja, nós não estamos prontos. E vamos sair daqui dessa vida terrena sem estar prontos. Verdade. Não é isso? A gente está sempre mudando, está sempre buscando evoluir, está sempre buscando aperfeiçoar, e às vezes estamos mudando na nossa própria rota. Né? A gente tem um direcionamento hoje, amanhã a gente pode estar mudando o nosso direcionamento. E aí o que encanta no rito brasileiro é isso. Acho que é a preocupação com o social, a preocupação de como hoje se vê muito. Se você for em algumas lojas, isso é a questão do simbolismo. Então, o que a maçonaria faz na sociedade hoje em dia, e antigamente fazia isso, fazia aquilo, tudo bem. Mas nós estamos formando o maçom e preparando para que possa ser atuante na sociedade, de modo que ali está, de modo que seja possível identificar, ali está o maçom. Eu digo, eu até somo com você, meu irmão, porque é o seguinte, estrategicamente, né, minha área de atuação, né, profissional, o que a gente fala é o seguinte, às vezes a gente precisa dar 2 ou 3 ou 10 passos atrás para ter uma visão do todo, precisa se ter a visão sistêmica para poder participar. E eu acho que a maçonaria está vivendo esse momento de dar 2, 3 passos atrás para fazer esse preparo desse coletivo, desse capital humano para poder estar preparado para essa nova sociedade. É olhar para dentro. Isso. É olhar para dentro para depois descanalizar. Né? Ou seja, preparar primeiro o sistema, preparar os seus componentes, e aí quando preparar você também refinar, né? Trazer informações, trazer formação, trazer especialização, né? E aí que entra a filosofia, e aí que entra os graus filosóficos, porque o simbolismo, ele está ali, né? É aquele simbolismo universal, aquele, seja padrões, é aquele padrão, é aquele alicerce, né? E aí não é uma redoma, mas não deixa de ser uma coisa que pouco se muda, pouco se muda, né? O filosofismo ele já traz, os graus filosóficos, né? Ele já traz a possibilidade de o maçom ampliar o conhecimento, não só ampliar, mas também absorver aquilo que ele precisa para que ele possa ser melhor na sociedade. Eu queria dividir isso com o Ralph, que eu tive uma experiência no Kadosh. Acho que você estava na reunião, não sei se eu estou enganado, mas o Ralph eu lembro que estava presente. E me fez lembrar um comentário de um primo da minha esposa. Falou assim, pô, Flávio, a gente já conhece pelo comportamento que a pessoa é maçom, e eu vejo isso em você, mas não sabia que você era maçom há muito tempo, porque você respeita a verdade do outro, né? E nossos graus filosóficos é muito isso, você ouvir versões distintas e sair com um somatório disso. A gente estava falando isso no Kadosh, sobre o quanto é belo isso, porque não existe partido, existe política envolvida, mas essa política para o desenvolvimento, independente se é A, B ou C, a evolução daquele pensamento é que faz. O que então você pode trazer dessa sua versão, o que você pode trazer dessa versão, o que você pode trazer dessa versão, e nós somos a maçonaria, Ralph, é isso? Exato, enquanto ele dizia, e foi engraçado porque eu estava lembrando justamente de uma fala quando eu era aprendiz, fazendo um trabalho para aumento do salário. Sim. E aí um irmão veteraníssimo lá da loja, daquele que com todas as comendas do Boa pode dar para a pessoa viva, disse, mas qual é a verdade universal sobre tal coisa? Isso aqui não tem, não existe. Cada um tem a sua. Mas qual é? E tal. Eu falei, não, então você quer saber o que o ritual do Gobi assim, diz sobre este assunto? Porque se você vai falar historicamente, religiosamente, a questão, eu não posso tratar a questão como uma verdade, só porque é verdade para quem? Verdade. Então, isso é muito, muito complexo. E aí me fez lembrar de um outro irmão, que na época era tio, e ele era de uma loja de Bangu, Realengo, não lembro exatamente a loja agora, mas uma vez ele foi no capítulo, e aí ele dizia que ele era escravo do amor. E aí, pessoal, assim, de uma maneira muito simples, ele disse que era escravo do amor. Até que um dia ele explicou o que para ele era ser escravo do amor, né? Porque ele dizia que você respeitar os limites do outro, respeitar a verdade do outro, ajudar o outro, mesmo quando você tem certeza que a verdade do outro está fazendo o outro caminhar para uma seara meio duvidosa e tal, você demonstrar que não é que você
só concorda com ele quando ele concorda com a sua verdade, sim, mas que talvez aquilo seja danoso para você, mas sem agredir, sem ferir, é sempre. E aí ele disse uma coisa que também me gravou, e eu usei isso, todos os discursos demolistas, você fala em posse, né, quando ele, que comandar é mandar com e não mandar em. Mas quando você para analisar de uma forma profunda, é verdade. Porque você é um condutor, né? Você tá pastoreando. Você não está agredindo, você está trazendo. E você falou, usou o termo certo do verbo, você está, você não é. Exato. E aí, antes de passar para o Alan, eu queria falar com você é o seguinte, a maçonaria, muitas das vezes as pessoas me perguntam isso, por que vocês usam tanta medalha, tanta joia, tanto galardão, por que se enfeita tanto esse palão na maçonaria? A grande brincadeira da maçonaria é exatamente essa, coloca você assim num pedestal bem grande para mostrar que você, na verdade, é aquele que começou lá embaixo. Não importa as alfaias, as vestes que você tem, o que importa é que está dentro de você. Ser um escravo do amor, é mais ou menos por aí? É mais ou menos por aí. O José Maria fazia, que ele guardava a medalha dentro do bolso. O José Maria, na verdade, desculpa te cortar, mas é que eu achei, lembrei muito Star Wars, porque ele usava a medalha dele dentro, e aí dava bronca. Me pergunta por que eu tô usando essa medalha. Porque é pra dentro mesmo, porque isso aqui não tem que me engrandecer mais disso aqui. E ele era outro, Tio era outro nesse nível, E um pouquinho do que vocês estavam falando, e onde é possível a gente reunir pessoas com pensamentos distintos, com religiões distintas, que não a fraternidade, que é a nossa maçonaria, e um ensinamento que nos traz dentro da juventude, que é a tolerância. Verdade. Né? Você consegue tolerar e respeitar o pensamento do irmão desde a sua formação de jogo, como joga, né? Na Ordem da Molay, por exemplo. E a maçonaria, ela vai amadurecer isso. Ó, que na Ordem da Molay você ainda está pulsante, né? Você está defendendo com os dentes aquele teu ideal, e muitas vezes você não tem a maturidade de você sustentar de uma forma respeitosa, mas você aprende, né? Acaba sendo obrigado na mar. Na maçonaria não, você amadurece isso, né? E aonde você pode estar com um irmão que tem um pensamento político diferente do seu, né? Mas você vai ter oportunidade de escutar aquele irmão. Muitas vezes lá fora você não está preparado, você está ali para defender aquele ideal de uma forma, não, porque eu penso dessa forma, penso daquela forma, e aí entra aquela questão dos polos, né? Dos opostos, dessa divisão que hoje está na nossa sociedade. Independente de questões políticas, econômicas e tudo mais, a maçonaria ela te proporciona, mas não a maçonaria, a fraternidade, né? A tolerância de eu poder escutar o outro, de eu ter que respeitar o outro, não só ter, mas também é oferecer para nós o respeito, com as diferenças, né? Sem que, de alguma maneira, nós não nos esqueçamos da fraternidade. Eu acho que nós estamos fazendo exatamente esse papel, meu irmão. Acho que esse tema a gente está abordando para falar sobre o impacto, que muitas das vezes nós somos julgados a respeito da não atitude. Na verdade, estamos tendo sim atitudes, né? Mas primeiro através de coletando conhecimentos para gerar habilidades, para tomar atitude de maneira assertiva. E a sociedade hoje não consegue perceber isso. Como é que você vai agir diante de circunstâncias que você desconhece? O mundo está muito rápido hoje, é uma velocidade enorme. Eu agora estava almoçando e eu estava vendo a luta de um pai para alimentar o seu filho, porque o filho não queria sair da telinha. Você entende isso? Na nossa época, principalmente na minha, se eu sento à mesa com qualquer artefato ou brinquedo, eu já tinha tomado um tapa na cabeça, alguma coisa do tipo, entendeu? Porque estava tudo bem, porque era uma hora sagrada. Então a gente não entender, então esse novo mundo profano faz com que o nosso impacto seja o entendimento, seja a tolerância, seja a nossa fala compreensiva e se fazer diferente por isso. Já que estamos tão reativos, por que não sermos os agora pacificadores, os semeadores? Exatamente. Uma característica muito interessante que o nosso primestre fala tão bem sempre, né? O nosso soberano irmão Ribeiro Coelho Braga, duplo irmão, né? Duplo irmão, e ele sempre traz, e da primeira vez que ele falou isso, eu nunca mais deixei de enxergar a beleza. Que sempre que você vê um grau de beleza, não desmerecendo, pelo amor de Deus, você é muito alto, você fica nessas outras escadas também. Mas quando você vê o grau de 33 em outros lugares, você é sempre um soberano algo, você é sempre o príncipe de alguma coisa, você é um grande alguma coisa. E quando a gente chega no brasileiro, depois de você subir 32 degraus, quando você chega no terceiro, você ganha um diploma, agora você é guardião de tudo isso que você aprendeu.
né? Você é guardião da pátria, você é guardião do bem, você é guardião da humanidade, você é guardião do teu próximo. Então, quão grande, quão maior, quando a gente para para analisar, é a pessoa do guardião. Sim. Porque ali você tem a função de ser uma chama, uma vela. E aí eu volto para a questão da cerimônia das luzes, da hora de Molay, que traz isso para a gente, se a gente puder irradiar, que seja uma, se a gente puder irradiar essa chama, né, que vibra dentro da gente, e a gente puder saber que ela seja perpétua, então aí reside, né, toda a essência da ordem e afins. Então, e isso me encanta muito. E quando cheguei no Bureau 83 e pude ver a cerimônia, me tentou de uma forma muito grande, porque por mais que seja também como maçonaria, cheia de alegorias, palavras, sinais e toques afins, mas ali você percebe que tudo aquilo que você aprendeu realmente, você precisa, não é só que você pode aplicar, mas você precisa, né? Você precisa ser a mudança que você quer ver, aquele jargão antigo, mas é muito real. Você falou, o mundo está mudando muito rápido. O mundo quer ver heróis, né? Exato. E assim, recentemente o pessoal diz, porque o gigante acordou, tem aquilo. Mas o problema é que às vezes o mundo está rodando tão rápido e a gente está aprendendo num ritmo tão antigo que a gente não consegue fazer casar desde a engrenagem do que a gente está aprendendo, no que a gente precisa aplicar. E o rito brasileiro é tão dinâmico, né, que tive uma palestra recente lá na loja sobre ritualística, no rito brasileiro e afins. Então, diferente de muitas outras coisas que os irmãos eles costumam aplicar o escocismo ou outros ritos quando eles estão trabalhando o rito brasileiro em Nori, que é o era o que tinha. Então, apesar dos 110 anos, mas ali tem outros ritos que estão um pouco mais velhos, e aí você vê alguns hábitos que as pessoas mantêm dentro de loja, porque veio assim outra loja e está trazendo. E aí o irmão falou, mano, o rito brasileiro é diferente, porque É o pauloso e apostólico. exato, o desuxestém, né, vou aplicar. Mas tem uma expressão que a gente usa em hebraico, mas é tic-tac. Tipo, é uma coisa. Não é assim, você não precisa perder tempo com isso. São os gatilhos mentais. Porque você vai perder tempo com o que você precisa. Com o que você precisa perder. Porque aí não é perder tempo. Você vai otimizar o seu tempo. Então você passa rápido por aqui, por aqui. Porque na hora de se deter aqui, de você ter instrução, de você ter aquilo, você pode se deleitar na questão. E aí você não perdeu tanto tempo fazendo isso, aquilo outro, andando assim, o assado, fazendo aquilo, pela dinamicidade da coisa. E justo o nosso irmão Simões, ele toca muito nessa questão bem lá do início até o final, né, do livro dele, e foi ele que fez brilhantemente o ritual do Grau 33, né, do brasileiro. Ele toca muito nessa questão de que o maçom do rito brasileiro, ele é ator. Ele é ator, ele não pode ser coadjuvante. E não é uma questão de querer, porque ele precisa. E aí eu digo, mais do que precisa, a gente sente uma necessidade de fazer. Porque senão é que nem uma pessoa, você tá. Então sim, pode ser muito sobre da minha, não sei. Mas quando você. Aquela história de filme, você tá no avião. Algum médico presente, só médico, mas eu quero descansar, não, cara. Você tem que salvar, você tem que fazer. Sim. Então a gente, todos os dias, a gente lida com questões de que a gente tem que fazer alguma coisa, a gente pode fazer uma coisa, mas é pequenininho. Mas é porque, volto a brincar com a questão das sementes, né? É que foi plantado dentro do nosso coração uma semente que está florescendo hoje, enquanto a oportunidade de ser maçom, dessa aplicação do que a gente aprendeu. E aí, isso te incomoda. E tudo que mexe com o nosso interno faz com que você conheça. Eu vou trazer a caverna novamente que você falou. Um indivíduo teve que sair para olhar lá para dentro e falar assim: gente, não é nada disso não, pode sair, a galera aqui tá tudo bem. Pode vir que o mundo é lindo, Tudo tranquilo. Bem, às vezes os nossos demônios são maiores porque a gente dá força para eles, a gente reforma a coisa, do que realmente são, que é uma coisinha assim, as conjecturas, os murmúrios e o dinamismo realmente do mundo transforma uma coisa tão maior do que às vezes ela é. E às vezes a gente perde realmente o time de fazer alguma coisa e a coisa realmente fica grande. Então tem que se dancar na amanhã, tem esses dois até por aí, tá? Nada. Mas pegando também o gancho que o Rael nos falou, a gente, e um pouco do que já vi discussões aqui no podcast, a gente não se desce do que nós somos, certo?
a gente não é maçom da porta do tempo para cá. Nós somos maçom 24 horas. Somos maçons 24 horas. A gente é maçom na nossa família, a gente é maçom no nosso trabalho, a gente é maçom dentro da sociedade, né? E aí que está a execução, né? E vendo tudo isso, você falou da questão da evolução da sociedade e da preocupação do rito brasileiro acompanhar. E aí você vê que foi um projeto visionário lá do Marcinho Alto Américo, quando ele trouxe quando ele buscou, e aí assim, aquele reformado, exatamente, porque já não assim, é o casamento entre a antiguidade e a contemporaneidade, né? Você buscar ainda manter a liturgia, mas trazer assuntos mais relevantes, ou trazer assuntos importantes, ou trazer uma formação essencial para o maçom, para que ele possa, né, de alguma forma contribuir. E aí quando a gente vê que o homem como ator, o homem é o ator social, pode dizer, exato, né? Não só o maçom, o homem em si, né? É o princípio humanístico, né? Nós somos atores sociais, né? O homem, ele viveu ele foi criado e forjado para viver em sociedade e buscar evolução. Exatamente. E a maçonaria, ela tem que acompanhar essa evolução. Ela tem que buscar. E um grande desafio que eu vejo assim nos graus filosóficos, até na maçonaria simbólica também, eu acho que como um todo, a maçonaria universal, o que eu vou fornecer para o maçom? Né? Como é que eu vou formar esse maçom? Qual é a informação que eu vou dar a esse maçom que ele não vai ter no mundo profundo? Isso é muito bacana que você está falando. E assim, a minha grande preocupação quando a gente chega nos altos de graus é falar assim, como é que eu posso contribuir? Exato. E lá em cima alguém não fala para você, você tem que descer a escada e olhando as pessoas para ajudar a subir. Porque como é que você... aí isso é uma questão interna, né, brother? E aqui a gente está lidando com pessoas que não são da instituição, e a ideia aqui é descortinar, mas também refletir um pouco sobre a nossa instituição, né? E aí, assim, como nós vamos repensar algumas estruturas? E o rito brasileiro, ele busca exatamente isso. Quando a gente fala sobre assuntos da sociedade, a gente não fica, não larga a lenda, não larga a liturgia, mas não se fica só ali, né? Não se ancora. Esse usuário principal, exatamente. Já é algo instigante para o maçom. Pelo menos aquele maçom que está no simbolismo, ele tá vendo, pô, calma aí, é só isso aqui, eu vou ficar nessa questão, aonde que eu vou buscar o conhecimento, aonde que eu vou buscar determinados assuntos, onde que eu vou poder debater, qual vai ser o pódio que eu posso debater, porque fica muito engessado, isso não pode debater isso, não pode debater aquilo. Aí você chega no filosófico do rito brasileiro e você pode debater uma série de Oscar, podia exatamente. E isso aí, mas aí B. Então, essas informações têm que ser cada vez mais divulgadas, a gente tem que trazer. E aí fica muito também aquela assim, não, se eu sou do rito escocês, eu tenho que me formar no rito de vocês. Vejam, passei no rito escocês, gosto, pratico, fui até o grau 4 no rito de vocês, já no rito brasileiro avancei mais até, e também faço as horas colaterais. E o rito brasileiro, em todos os ritos, né, sem desprestigiar nenhum deles, ele te dá exatamente essa formação que o homem ou que o social, né, ele precisa trabalhar dentro de si. E aí você falou uma coisa importante, assim, quando você fala assim, isso me preocupa, né? Isso também preocupa a gente no seguinte ponto, como eu vou conseguir, né, atrair irmãos e mantê-los em nossas fileiras dentro dos capítulos, né, dentro do Conselho Kadosh, né, como é que eu vou conseguir incentivar, instigá-los a buscar mais? Que não seja só aquilo, peguei meu ritual, colhei a minha comenda, opa, que você vai fazer o que ficar comendo? Entende? É isso que a gente tava, essa talvez, né, um pouco da linha de José Maria naquela época, vou fazer o que com aquela comenda? Assim, é ótimo, ali mostra o que eu passei, né, ali mostra, ali para que o irmão me reconheça, né, o reconhecimento, o próprio reconhecer, usa rei, né, você está ali, está se reconhecendo, ponto, né, mas, e aí, peguei o grau e fui embora, mais o quê? Mais o quê? Na nossa última reunião no capítulo, nós estávamos juntos, sim, Verdade. né, e eu falei uma coisa que, assim, me marcou, porque é o seguinte, quando você lê um livro pela primeira vez, você tem uma interpretação. Quando você lê pela segunda, você vai ter o olho, a interpretação. E lê pela terceira vez, você vai ter talvez uma interpretação ainda mais diferente daquela que você, daquelas antecessoras. E isso também se repete na maçonaria. A partir do momento que você vai vendo desfrutar daquela liturgia, ou você, até porque, vamos supor,
nem sempre todos os irmãos que estavam naquela sua primeira sessão, quando você passou por aquele grau, estão aqui. Então você tem outros irmãos, aquela instigação de falar, meu irmão, o que você acha sobre isso aqui? Fale, disserte, com as suas palavras. O irmão trazendo isso, te traz uma nova interpretação, né? Te traz uma nova reflexão. E muitas vezes, o engraçado disso tudo, eu acho interessante, a ideia do Rio Brasileiro é o seguinte, é o chamamento fita hora, um pouco do juridiquês aqui para entrevista. Aí você fala, será que eu tô exercendo isso aqui? Será que eu tô na linha daquilo que está sendo ensinado? Olha que bacana. Você se retificar exatamente, né? Voltar à sua própria caverna, ou seja, os demônios, a escuridão. Não, onde que eu tô errando? Qual é o ponto que eu tenho que me aperfeiçoar? Por isso que, assim, o irmão que chega ao 33, ele chega ao ápice, perto dos graus, ele tem que continuar frequentando as fileiras dos graus. Porque é dele que advém o conhecimento, a prática. Não só porque ele vai trazer o conhecimento para os irmãos que estão ali, ingressando, Sim. mas como também ele vai recapitular certos ensinamentos que às vezes ele está destoando. É ler o livro novamente, ler o livro novamente. Agora, Ralph, essa questão da evasão em maçonaria é uma questão assim, que me preocupa também muito, e eu acho que é o impacto que a gente está falando aqui do nosso tema, né, na sociedade, é porque muitas das vezes o cara não entende o que ele está fazendo lá. E aí ele chega, por exemplo, ao campo e fala, pô, estou nos graus filosóficos, pô, bacana, é um medalhão. E aí? O que eu faço? O que eu contribuo? Então, por isso que eu digo, o rito brasileiro, ela te dá uma função dentro da sociedade. Dentro das tematicidades, ele te dá uma função. É isso que persistir nos graus falta aos maçons, ou a gente também está deixando, daqui a pouco ele entende aquele jargão, não é teu grau ainda, você aprende, o que está faltando? Eu até acho que a gente estava deixando muito assim, daqui a pouco ele entende. Só que se a gente olha para um período relativamente recente, a gente compreende a maçonaria como uma entidade histórica antiga, porque a gente olha relativamente recente, como recentemente estive com o grão-mestre de Israel e na posse dele ele falou sobre a evolução da maçonaria, até tocando naquela questão antiga, maçonaria feminina, sim ou não, verdade, mito, loucura ou não, e independente se certo ou se errado, se apoia ou não apoia, ou de como vai ser, mas hoje a gente tem que pensar, sim, deixa eu ver aqui onde de repente ele não está entendendo, onde eu estou errando na hora de transmitir. Porque o conhecimento é transmitido. Então eu estou falando uma coisa, mas não necessariamente você está absorvendo o que eu estou dizendo, o que eu acho que eu estou dizendo. Então se truncou qualquer coisa ali no meio do caminho, isso traz um transtorno absurdo. Então, lembrei de um outro jargão, a gente de jargão aí, bordões, mas todo ponto de vista é a vista que você tem de um ponto. Então, quando a gente está lá, chega no 33, e aí a gente, às vezes, vai só reler o ritual. Nem participar de uma sessão assim, mas a gente vai reler o ritual, para rapaz, quando eu passei por isso aqui passou tão desbesta, às você não observei dessa forma. E aí você vê que tem todo o lado emocional, envolvimento, né? Então você fica, quão grandioso é. Uma coisa, por exemplo, que alguns oficinas fazem, eu acho muito legal, é quando eles te colam o mural, você é obrigado a assistir, vamos dizer assim, pelo menos mais de uma sessão, desde o início. Não é que eles vão te tirar o grau, mas vale, tipo, só double check aqui. Porque você participou, então você tá tão envolvido emocionalmente com a coisa, que você não consegue absorver do início. Outra você tá no banquinho, sentado, te inspirando tranquilo, ou fazendo algum cargo, mas aí você consegue com mais tranquilidade, sem tensão, absorver os ensinamentos que estão passando. Agora, essa questão que a gente melhorou muito, pode avançar muito mais, mas melhorou muito atenção às dificuldades individuais. Porque, claro, é tudo muito grande. Então, quando a gente fala de rito brasileiro, a gente está falando do Supremo Conclave brasileiro, está falando de uma organização, a princípio, a nível de Brasil, e aí agora é uma expansão global, graças a Deus. Mas você também está falando de um indivíduo, né? Porque cada um é um tijolinho. Então, se aquele tijolinho estiver trincado, pode trincar toda a estrutura. Então, de vez em quando, sim, você tem que descer uma dura, pesado. Você tem que descer sim e falar, você entendeu? Assim, porque às vezes a pessoa fala, não, entendi tudo. Mas por constrangimento até, não, tá tudo certo. E aí, por entendeu mesmo? Só que às vezes a maneira como você fala, Eu ganho que eu falo assim, me explica. Exato. O rabino que me casou era uma pessoa muito simples, muito simples. E Deus tem um irmão recente,
mas ele não gostava, quando você fazia a prova do Barrabino, ele não gostava que você decorasse, você podia decorar tudo, um vadimeco judaico, você podia decorar de trás para frente, que ele nem te aprovava, sabe? Aquela coisa de parado, você entendeu? Porque decorar palavra do que é escrito significa que você entendeu. Você tem uma memória muito boa. Agora que você entendeu o conceito, a aplicação daquilo e tal, isso é diferente. Então, e ele se detinha nisso. Hoje nós temos instrutores atuais, né? Porque como o nosso irmão Alan Palmeiro foi nomeado ad eterno aí como grande instrutor, né, e do rito brasileiro, hoje nós temos instrutores do rito brasileiro que são pessoas muito dedicadas que foram surgindo, e eu acho engraçado que algumas delas nem sabiam da capacidade delas de transmitir conhecimento e ajudar aquele que está mais fragilizado nas questões. E muitas vezes é isso, o maçom ele acaba não se mantendo ali, porque ele, com o tempo, ele acaba vendo, achando que não é mais uma coisa para ele. Quando eu iniciei, éramos 3, lá na loja Barulhos de Fé. E isso tem um carinho absurdo pelos dois que fizemos juntos. Foi até muito engraçado, porque eu era o único que tinha sido demolê. E aí o André e o Mário, que eles chamam de Marão, o Marão é uma pessoa extremamente brincalhona, e assim, era difícil manter a seriedade nos momentos que a gente estava juntos ali sozinhos e tal. Mas o Mário é um cara de negócio e tal, o André também. Muito dinâmico, trabalha com o mercado, aquela coisa toda. E aí eu lembro que um dia eu voltei a Barão de Tefé e eles tinham entrado nos meus filosóficos, e eu entrei, acho. E eu cheguei, não lembro qual lugar eu tava, e o Mário, quando você voltar aqui, daqui a pouco você tá no lugar dele, sabe? Uma coisa assim. Sim. Porque, só que assim, ele brincando, ele brincalhão, essa coisa toda, mas eu parei e reparei quantos irmãos passaram por mim desde esse momento que eu iniciei. Aí a jornada dos graus filosóficos, seis, os colaterais, York, Rio Brasileiro, que eu nunca mais vi, nunca mais tive contato, nunca mais nada, mas nunca pensei em entrar em contato e saber, bom, o que aconteceu. Exato. O que aconteceu? Aonde nós... Quando eu fiz o contato, aí eu passei a fazer contato com o outro. Eu falei assim, vou fazer a minha parte, tenho aqui o WhatsApp, ligar, pego um Wi-Fi aqui do Supremo Conclave, de graça, dá para ligar pro irmão. E irmão, tudo bom? Eu tava me sentindo destoando. Eu tava sentindo que não era para mim, porque eu não conseguia me encaixar naquilo, nos ideais, mas por quê? Por que você está dizendo isso? Porque aí alguns achavam que era uma coisa muito elitizada, outros porque achavam uma coisa muito simples e tal. E assim, os dois irmãos que eu conversei sobre essa questão, no final, eu vou voltar a frequentar a maçonaria. E o outro, realmente você tem razão, vou dar uma chance, porque a questão é a seguinte, você não errou, você não estava deslocado. Acho que a gente deu pouca atenção. Exato. Aí, eu ia te perguntar exatamente sobre isso. Quando a gente entra no templo maçônico, e é legal a gente estar fazendo um Forte Clave aqui, né, cheio de alegorias, na maioria das vezes, né, tem mais alegorias, o rito brasileiro não tem tantas, mas tem as descobertas, o que é isso, o que é aquilo, na mente da pessoa já fica e gera uma confusão. E a gente já atribui a eles uma função de interpretar coisas que eles não estão entendendo, entendeu? E muitas das vezes esse cara sai do 1 até o 4, quando ele é iniciado, da mesma forma, sem entender. E ele falou assim, vou ter que esperar do 4 ao 33 agora, da mesma forma, vai ser muito tempo, eu prefiro deixar esse barco de lado. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa responsabilidade dos irmãos, você no 19, vendo os irmãos da sua loja que estão para trás dessa distribuição de conhecimento. Eu acho que é um pouco de pedagogia também, né, Flávio? E aí, um pouco que o Ralph estava falando, assim, os assuntos estão bem casados, é por isso que eu sempre faço uma linha no que o Ralph está aqui, paria comigo. O ensino lá fora, você vai fazer um curso público, o cara aprende a decorar, né? Ele vai decorar, ele vai olhar, às vezes não está entendendo nada, ele vai decorar aquilo ali, vai fazer a prova para a prova, né? 1% de aproveitamento, faculdade, né? Se não for aquela faculdade que realmente instiga o pensamento, aquela formação mais humanística, o cara aprende a decorar métodos, né? E na maçonaria, assim, em algumas liturgias, ele aprende a decorar, ele vai aprender, o que é isso aqui? O que eu faço com aquilo ali? Então, se não partir uma mudança da gente, na pedagogia, no ensino, na condução,
né? A coisa tende a ter esse tipo de coisa, essa evasão, né? Ou essa evasão ou essa falta de interesse, ou desinteresse, ou aquilo que fala assim, bom, já alcancei o que eu tinha que alcançar, já busquei o que tinha que buscar, e é um pouco o que eu falei antes, né? O que nós temos aqui que o profano não tem lá fora? Qual é a diferença? Né? Qual é a diferença de eu falar sobre tolerância aqui e falar sobre tolerância numa faculdade de filosofia? É o molho brasileiro, é o molho emocional que nos embora, porque lá você é resultado, né, daquilo ali que você tem que partilhar. Mas eu acho que se foi uma pergunta que você me fez, eu tô assim, isso é para esse, mas eu acho que é isso, é esse molho nosso desse status de não simplesmente repetir por entrega. É mudar um pouquinho a pedagogia, de a gente não se transformar em meros repetidores do rito. Perfeito, acho que você estava voltando do Sergipe, acho que surgiu no carro aquela conversa. Eu ia falar agora, vai, Alza lá sobre isso, esse segredo da ordem e a fraternidade. Surgiu algo. É isso, sim. A maçonaria, a diferença é o que nos liga e a fraternidade. Sim. Aí ela não ali tem muito sobre isso, mas na redondez, né? Porque são só fórmulas, só palavras escritas, mas mais que nossas cerimônias não sejam fórmulas vazias. Exatamente. Eu acho que eu canso de falar isso em loja, né? Porque é um ensinamento que a gente traz lá adiante. Fora não, mas lá adiante, né? E se aplica a esse momento que a gente vive, né? E essa instigação que nós temos, assim, nossa, não pode ser fórmulas vazias. O que a gente aprende aqui, né? Eu sou um mero reprodutor do ritual. Tô até arrepiando, hein? Assim, eu sou um mero reprodutor do ritual, né? Eu simplesmente vou ali, faço o que eu tenho que fazer, vou embora, né? Falo às vezes. É quando você decora, é aquela história do Rabir que você entendeu, né? Porque quando você ensina a decorar, você não ensina a compreender, você ensina a decorar. Papagaio fala. Exatamente. Você tem uma sabatina, por exemplo, algumas lojas trabalham com essa, inclusive a minha, né? Mas você tem uma sabatina, você dá lá um monte de pergunta pro irmão tem que, né? E aí, assim, eu sou o grande desconstrutor disso. Cada irmão tá na sabatina e pergunta assim, irmão, fale-me sobre o amor. Exato, é isso. Mas isso é muito, eu estou entrando em loja, né? Eu fundei uma loja na Maria de Barros com alguns irmãos brasileiros, mas veio do Gobi. E aí você tem aquelas perguntas lá, aquele questionário padrão bobiano lá de Moridual, e você sabatinando com aquele... Eu, que sou de mulher, e já tenho uma forma meio diferente de pensar, as caixinhas são outras. Fora da caixinha, não sei, mas aqui a caixinha é outra. E aí alguém vai fazer uma pergunta, é tão maçante, é tão... E aí, por isso, talvez, quando você chega uma pessoa que chega empolgada, diz, o Demolê chega muito empolgado, o Demolê chega empolgado pra nada, o cara quer ser... Não, posso ser até faxineiro da loja, não tem problema não, pô, tô dentro. E aí, quando você chega lá cheio de gás, e o cara te faz uma pergunta, me diga sobre o que ele diz, Ele fica, pô, nem ele sabe que faz assim, todo dia. E aí, assim, um irmão que é tarefado no mundo profano, que tá no mundo dos negócios, que tá viajando direto, um médico, um professor, todos, isso eu estou dizendo em todo qualquer ofício. Eu não estou falando só questões sociais, posições sociais, porque assim, ocupação todos nós temos, né? O ofício, ele é respeitado e deve ser respeitado, seja ele qual for. Então todo irmão que tem o seu ofício, ele às vezes ele tem que pensar, bom, o que vai me fazer largar aqui às vezes meu trabalho, ou largar a minha família, para estar reunido num templo 2, 3, 4 horas, Janinho de pago. Entende? Eu andava 70 quilômetros da minha casa até a loja, 70 quilômetros. E aí, mas tem gente que 70 quilômetros é muito perto quando você tem prazer e tá fazendo isso. E agora, quando a coisa fica maçante, você vai para tabela, às vezes só para pegar a autonomia do grau 3, como o pessoal costuma dizer, ir embora, 2 quilômetros, 2 quarteirões, que é mais embaixo das muitas lojas. Eu conheço várias pessoas que moram ali, depois viraram mestres. Não, eu tô brincando com esse negócio de morar longe, fazer propaganda do Rio Brasileiro, dos 72 quilômetros que se percorre. Mas as pessoas, os irmãozinhos, perguntam para mim assim, pô, Flávio, por que você vai para uma loja tão distante? Nós temos aqui as lojas, mas são todas do rito escocês. E eu me identifiquei com o rito brasileiro. Então, por isso que eu volto a falar, você que está em casa, você que tem a curiosidade, o desejo de se tornar maçom, vou recomendar você começar a estudar sobre rito brasileiro.
porque ele vai te dar a visão ampla, clara da utilidade de uma ação na sociedade. Mas aí, a gente já está chegando à parte final do nosso programa aqui, mas eu não gostaria de, antes de passar essa parte, falar sobre uma atitude que o nosso rito está tomando com essa preocupação do impacto que nós temos na sociedade, que se chama Conselho de Servidores, né? Então, o Conselho de Servidores é uma iniciativa muito bacana que começou, né, em Santa Catarina, lá em Florianópolis. Um beijo no coração desses irmãos fantásticos, que com essa preocupação dos irmãos que chegaram ao 33 se colocarem como servidores, evidentemente, dessa prática de voltar e olhar para baixo, como muitos dos nossos gemas, mas um deles é: você olhe para um homem sempre para baixo, só se você puder ajudá-lo a se levantar. Então é dessa forma que eu queria saber de vocês: o papel do maçom na sociedade é levantar a sociedade, levantar o irmão, é isso? Ah, não, sem sombra de dúvidas. Eu volto a tudo que eu disse 3 anos e meio atrás. Você tem que ser a mudança que você quer ver, né? Um rabino muito importante do nosso século, ele disse: se você vê alguma coisa quebrada, algo que precisa ser mudado, você não faz nada, coisa quem precisa ser mudado é você. Quem está quebrado é você. Então, porque senão você está só olhando o problema. E se acostumar com ela. Não, e a gente acostuma. E a gente se acostuma tanto com tudo, né? O homem tem uma capacidade de mutabilidade e adaptação tão grande, a gente acostuma. Ponto. Primeiro incomoda, depois incomoda. Depois você nem vê mais. Então, quando a gente vê, quando a gente vê algo que precisa ser consertado, algo que precisa ser mudado, algo que a gente possa fazer alguma coisa, às vezes é uma diferença pequena, que a gente nem acredita. Quantas vezes vem aquelas coisas e você fala assim: eu vou fazer a diferença, logo vai acontecer. Faz. É essa dorinha que faz. Exato. Então só vai e faça. E assim, uma questão muito curiosa sobre o rito brasileiro de uma forma geral, né? Uma vez eu vi uma frase num filme que dizia que só os opostos se distraem, mas só os minimamente iguais se atraem. Que bacana. E é verdade. E é muito verdade. Então, assim, é um lugar. Se você para pensar, se não fosse a maçonaria, se não fosse hoje o rito brasileiro, mas a maçonaria de uma forma geral, muitos de nós que hoje somos queridos, grandes amigos, convivemos juntos, fazendo viagens loucas, qual a chance da gente naturalmente se conhecer? Verdade. E às vezes é o conhecimento que ele tem, que você tem, que ele tem, às vezes não, de vez em sim. É o conhecimento que cada um tem individualmente que acaba fazendo a diferença para uma ação prática, para uma questão prática na sociedade. Um relógio tem várias engrenagenzinhas, não uma só para girar tudo, de uma, de outra, da maior, da menor, da mais apertada, da mais frouxa. E eu acho que justamente essa cola social, assim, a massa social, exatamente, para toda essa construção funcionar isso, essa diferença, né? Quando você olha hoje não é que é tudo igual, mas você olha para o Muro das Lamentações, por exemplo, você vê que cada bloco tem diferença ali de tamanho, isso, aquilo, mas ele foi cuidadosamente colocado sobre um outro, que se juntavam 3 para dar o mesmo tamanho e tal, mas ele foi totalmente calculado de maneiras de uma construção duradoura. A prova é que está até hoje de pé. E eu vejo muito isso na maçonaria. Eu vejo os blocos como a sociedade de uma forma geral. Mas da gente essa argamassa que tem que permear os blocos, e a gente tem a função de ser maleável o suficiente para conseguir se infiltrar em todos aqueles espaços vazios, mas uma capacidade de enrijecer suficiente para solidificar aquela construção. Então é muito disso que eu uso. Fazendo analogia já com a sua religião, então são os desejos dos homens quando inseridos nesse vão, né, que gera essa argamassa social através da prática. Eu queria passar o nosso irmão Alan aqui. Uma curiosidade, eu não sei se você sabe, quando nós estivemos juntos pela primeira vez, eu discordei totalmente com o que você falou. Totalmente. Você falou, eu falei: meu Deus do céu, de onde esse cara tirou isso?
Mas o que a maçonaria é interessante? Me fez levar o pensamento para levar para casa sobre isso, refletir na outra reunião, era a oportunidade de te encontrar, falar: "Você sabe que eu mudei meu pensamento com você, mas aí infelizmente você não foi, e hoje eu divido isso com você", porque a maçonaria é legal disso, você ter diferentes pensamentos e ter uma argamassa que possa construir de maneira sólida, mas que se torne maleável para que não haja trinca esse grande muro, né? Então é isso, né? Maçom entender e respeitar a verdade do outro. É a tolerância, é o benefício da dúvida, né? E, Porque é deixar o assunto dormir um pouco na cadeira. opa, isso aí. Colocar no lugar exatamente, olhar pelo ponto de vista que o outro. Vamos lá. Quando você escreve o texto, né? Eu sou advogado, da formação, né? Eu trabalho com a carreira. Eu vou escrever um texto, seja qual for, bom, em situações urgentes a gente não consegue nem reler e vai. Mas, na maioria das vezes, a gente brinca um pouco, os escritores falam sobre isso. Deixa o texto dormir. Sim. Né? Porque essa questão da ansiedade e de você ter obrigatoriedade de ter opinião sobre tudo, né? Porque tem disso, né? Você tem que ser sempre. Por que você tem que ter opinião? Por quê? Exatamente. Né? Porque você tem que falar instantaneamente, né? O rito brasileiro trabalha um pouco a questão do maçom poder falar sobre aquilo que ele aprendeu. Sim. Ele vai falar sobre impressões, aí não vai formar uma opinião. Boa. Né? Então, veja, quando você discordou de mim, além de nós estarmos num ambiente fraterno, Sim. né, você me deu um benefício da dúvida a partir do momento que você não replicou, ou poderia até ter replicado, porque aquilo não seria o debate. Sim. Mas veja, Flávio, mais à frente você pensou de uma forma diferente daquele princípio, daquele pensamento principiológico que você tinha inicialmente. Quebrei um paradigma. E eu trazia, né, de pensamentos da minha, aquele tipo de mindset, né, da minha mentalidade, de que foram construídos, tem as crenças. Era a única coisa que eu achava que estava certo. Mas bem no que. Não, nem vai coisa de maçonaria, a nossa audiência aqui é aberta, mas é interessante como me fez refletir. Você, Tiago, Ralph também já me fizeram refletir várias vezes. É isso, gente. A maçonaria não é uma verdade absoluta, é a construção de verdades para que a gente construa uma argamassa melhor e sociável e a gente cause impacto nessa sociedade que a gente chama nós nações de mundo profano. Então, gente, fica aí a minha felicidade de estar compartilhando, dividindo, trocando com esses irmãos especiais. Mas antes de finalizar, vou pedir ao nosso irmão Misael, por gentileza, coloca aí no vídeo para a galera o nosso patrocinador master. E também contamos com a tudomentoria.com.br. Se você quer se tornar um líder da sua empresa, na sua vida, busque tudomentoria.com.br e também uma escola para se tornar mentores. Acesse lá. Claro, não esquecendo do Instituto Flávio Guerreiro. Se você tem uma equipe, precisa de treinamento, consultoria, você está no caminho certo. É investir no capital humano da sua empresa. E você, irmãozinho que está assistindo a gente, acessa lá www.supremoconclavedobrasil.com.br, portal do irmão, e você vai ter essa maravilhosa coleção de caneca, de pin, de chaveiro, de pet, se você é bode do asfalto, esses livros maravilhosos falando sobre rito brasileiro, 3 cliques já chegando na sua casa. Infelizmente o nosso papo tá acabando, mas olha aí, Israel, coloca aqui no rodapé para essa turma, acesse nossas redes sociais, nosso canal do YouTube, comente, participe, é muito importante que você esteja engajado e conheça um pouquinho mais de rito brasileiro e de maçonaria. Irmão Alan, muito obrigado pela sua presença, foi muito importante você estar compartilhando com a gente conhecimento. Agradeço o convite e a oportunidade de a gente poder estar falando, batendo papo descontraído, né? Diversificado, né? E trazer um pouquinho, contribuir um pouquinho aí pro crescimento aí do nosso rito. Literalmente pro rito, pro mundo melhor. Rafael,
mais conhecido como Ralph. Meu irmão, muito obrigado. A gente tem pouco tempo de relação fraterna, mas é como se a gente já se conhecesse há muitos anos, né? Essa viagem que a gente fez agora para o Nordeste numa missão, né, de rito brasileiro nos aproximou mais e eu estou muito feliz de você estar aqui com a gente. Eu que agradeço o irmão Gueiros, o irmão Alain, né? Fico muito feliz de estar aqui com vocês. Não sei se é uma ocasião onde a gente fala que estejamos juntos mais vezes nessa situação. As pessoas não acreditam, mas sou tímido às vezes. Às vezes sempre, né? Mas estou muito feliz de poder contar um pouquinho, né, dessa nossa perspectiva, desse nosso ponto de vista, de poder somar, espero sempre positivamente, para quem está nos assistindo, e entre a gente também, né? Porque é muito curioso, porque é mais do que a gente está falando, a gente está aprendendo aqui, né? A troca, ela acontece em vários níveis, para quem é de visualista, entende que em vários níveis acontece, não só nesse nível mais físico. Então foi muito gratificante, como a gente costuma dizer, Blues e costume saindo regiamente pato, pode claro, e muito feliz mesmo, irmão. E meus parabéns por essa iniciativa, e que espero que continue por muitos e muitos anos, né? Quando eu ficar velhinho, eu vou ter muito pode falar para assistir. Maravilha. Eu agradeço a audiência, continue contribuindo com a gente e a gente se vê no próximo episódio.